sejam bem-vindos a mais uma palestra desse último dia do Comex Digital Talk, um evento que tem sido até agora sensacional para nós, uma experiência única, trazendo toda essa plataforma 3D, todo o engajamento de vocês desse mundão aí do comércio exterior. E hoje, num dia focado no profissional de comércio exterior, né, nas empresas de comércio exterior, nós tínhamos que falar sobre o Customer Success, o que é esse negócio aí que está todo mundo falando agora, todo mundo está implementando, e eu tenho certeza que eu trouxe a pessoa certa para falar disso, Matheus Pestana, CEO do Sensidata, uma das empresas aí mais influentes no segmento aí de Customer Success. Matheus, se apresenta para a gente e seja muito bem-vindo ao Comex Digital Talk. Legal, legal, Thiago. Poxa, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como o Thiago já colocou, eu sou cofundador, CEO da Sensidata. A gente está há mais de 5 anos aí, desde 2016, na verdade, falando e desenvolvendo esse mercado no Brasil. E a ideia aqui um pouco hoje é falar sobre o que é esse conceito, por que a gente está falando tanto de cliente, né? Acho que nunca se falou tanto de cliente, e por que a gente começou a falar tanto de cliente e se preocupar tanto com esse elemento, né? O sucesso do nosso cliente, que no final do dia vai ter que ter uma correlação e vai se transformar no sucesso da nossa própria empresa, o que é bastante interessante aí na dinâmica de negócios, né? Com certeza, com certeza. E vamos começar aqui sobre o Customer Success, trazendo aquele embasamento inicial que vocês já conhecem, que acompanharam a gente. Matheus, o que é o Customer Success, né? E como que a estratégia do Customer Success tem auxiliado as empresas no desafio aí da transformação digital, do atendimento ao cliente, da redução de churn, por aí vai. Legal, legal, Thiago. Acho que esse contexto é legal. Na tua pergunta, você falou uma frase que é um momento que nós estamos vivendo e que, infelizmente, né, dada toda a situação de pandemia aí desse ano, muitos profissionais, muitos especialistas estão falando que ele foi acelerado, que é a transformação digital. Né? Acho que esse ponto é importante hoje. Outro dia eu estava lendo, inclusive, um artigo grande de um analista de tecnologia, onde ele fala que potencialmente as empresas no futuro nem terão mais um departamento de TI, que TI vai ser a empresa, né? Ou seja, você vai ter tantos elementos digitais na tua empresa que isso vai estar completamente inserido dentro da tua dinâmica de negócio, da tua dinâmica de prestação de serviço para o teu cliente e na tua dinâmica de produto, tá? Então, o Customer Success, ele surge na medida em que você tem transformações acontecendo em modelos de negócio, tá? Ele começa muito na indústria de tecnologia, mas hoje ele já derivou para uma série de práticas, tanto B2B, quanto B2C, quanto B2B2C. E no final do dia, ele é uma prática que versa sobre você colocar o cliente no centro e tratar o cliente de forma proativa. Se a gente for recordar um pouco de como a gente trabalha com o cliente, você vai ouvir a gente falar muito sobre atendimento ao cliente, né? É um negócio que já passa a percepção de eu estou esperando você me ligar, ou estou esperando você me mandar um e-mail, ou estou esperando você me mandar um chat, né? E naturalmente é assim, continua sendo assim. Mas isso já não é mais suficiente. Empresas estão entrando em diversos mercados, em diversos segmentos, e percebendo que o ponto principal onde eu tenho que investir meu esforço é o cliente. Então elas estão criando jornadas, processos, trabalhando muito com design, para otimizar muito essa relação. E gerar um efeito sempre de surpresa, sempre de empolgação, sempre de ultrapassar a expectativa do cliente, certo? A gente chama isso de efeito wow, né? O momento wow, né? Exato. Momento ahá, né? Esses momentos da jornada do cliente são muito importantes. Quando você fala assim, nossa, que legal, poxa, isso me ajudou muito, caramba, que interessante. Então, se você consegue gerar esses momentos no teu cliente, você vai surpreendê-lo. Você surpreendendo ele, você vai trazer uma série de benefícios, né? Eu acho que os 3 principais benefícios de negócio, Thiago, porque a gente está falando de negócio, né? Então a gente não pode, assim, ó, você não implementa uma gestão de sucesso do cliente para deixar o cliente feliz. Não é isso. Para mimar o cliente, para dizer só sim para ele. Não é isso, tá? Você implementa o sucesso do cliente para levar sucesso para ele,
garantir que ele está extraindo o máximo valor do teu serviço, da tua ferramenta tecnológica, do teu produto, o que seja, certo? E com isso, você vai ganhar alguns benefícios. Primeiro, esse cliente vai ficar mais tempo contigo. Então, se você tem um modelo de negócio onde você ganha dinheiro com o cliente ao longo do tempo, quase todo mundo é assim, Customer Success é para você, certo? Sim. Ah, Matheus, mas eu não sou assinatura, eu não sou recorrente. Você é recompra? Você precisa que o cliente volte? Ah, preciso. Bom, então Customer Success é para você. Segundo ponto, você quer vender mais para o teu cliente, né? E a gente viu isso muito na pandemia, Thiago. Reduziu a entrada de novos clientes, porque todo mundo, né, deu aquela esperada para ver o que vai acontecer. Né? Então as empresas, a grande maioria delas, tirando aquelas que foram diretamente, né, impactadas de repente positivamente, né, ou por uma demanda ali que estava acontecendo dado a pandemia, tiveram uma redução de novos clientes. Para onde elas se voltaram? Para a base de clientes. Né? E eu sempre digo isso, tem um dado que é muito importante a gente levar em consideração. Manter um cliente custa 7 vezes menos do que atrair um novo cliente. É isso aí, é isso aí. Então, investir em Customer Success dá retorno. Porque muitas vezes, algumas empresas, e vieram procurar, por exemplo, a Sense Data, eles falaram, Matheus, agora que parou de entrar cliente, eu descobri que eu tinha um buraco e estava vazando o cliente do outro lado. Entendeu? E aí ele percebeu que, na verdade, ele equilibrava a conta, porque muitos dos clientes que entravam eram para cobrir clientes que estavam saindo. E a conta não fechava. Né? Ele começou, aqueles empresários começaram a entender e me falar, Matheus, cara, 50% dos clientes que eu adquiria no mês tampavam o buraco dos que saíam. É um chafariz, né? Então, exato, né? É aquela coisa do balde furado, né? Você está jogando a água aqui e tem um furo. Né? E o objetivo do Customer Success é, num primeiro momento, reduzir o tamanho desse furo. Não é que você não vai perder cliente, todo mundo. Claro. Isso é natural, porque tem vários aspectos para gerar sucesso do cliente, inclusive ele mesmo. Né? O cliente tem que querer, tem que estar preparado. Então, você sabe que eu vou, se você me permite, eu vou até contar aqui para o pessoal. A Get, ela utiliza a Sense Data, né? Nós somos um case da Sense Data. Sim, são mesmo. Foi muito mais simples o processo pandêmico, né? Os meses do caos, porque nós já víamos um trabalho de Customer Success, já existia um trabalho. O que as empresas que não tinham esse trabalho tiveram que fazer? Agregar valor por preço. Exato. Reduzir custo, dar prazo, falar que não vai pagar só para manter. Exato. Aquelas que continuavam agregando valor para o cliente conseguiram trazê-lo para o momento e firmar parcerias que agregam muito mais valor. Então, aí a redução de cliente, que é natural durante a pandemia, principalmente ali em março, abril, maio, que para todo mundo foi um caos, para a Get ela foi, obviamente, caos como todos, mas controlado. Então, as previsões eram aqueles que a gente já conhecia. E aí a gente não fez algo novo, a gente deu continuidade ao trabalho. E eu acho que é isso, traduzindo um pouco o que o Matheus está falando, né? Que durante a pandemia muita gente teve que fazer o balde, né, com vazio aqui, então ele não tinha essa noção da própria base do conhecimento, né, Matheus? Tiago, você trouxe um exemplo muito legal, cara, porque você passou por isso e eu tive esse feedback de alguns clientes nossos, mas eu também tive ligações de empresários como você e outros, que a gente já tinha comentado sobre isso, né? Ele falou, Matheus, cara, minha vida virou um caos. Você chamou de meses do caos, né? Realmente é uma ótima definição. Porque ele falou, cara, a minha base de clientes está me acessando no comercial, no atendimento, no financeiro, no marketing, porque não tinha uma área que poderia pegar aquilo, entender e falar, ó, gente, a estratégia é o seguinte, esses clientes aqui também a gente precisa blindar, esses outros aqui, ó, esse cara já ia sair mesmo, então a estratégia é outra. Ou seja, montar uma estratégia para a base porque tinha conhecimento. Esse cara não tinha. Ele não conseguia nem enviar um plano de ação, um playbook, porque o financeiro, por exemplo, recebia e falava assim, ó, se você não pagar, eu vou desligar. E aí o cara, não, gente, mas não é assim, porque o modelo é diferente. Só que foi muito difícil alinhar as estratégias, entendeu? E isso vai gerando mais buzz, porque naquele início, Thiago, como você falou, todo mundo ficou muito ressabiado, né? Os playbooks das empresas era mais ou menos assim, ó, não investe mais nada e renegocia com o fornecedor. Foi isso, né? Ao mesmo tempo que o pessoal estava trabalhando. Maior que a pandemia do vírus foi a pandemia do renegocia com o fornecedor.
Nossa, foi gigantesco. E outra, né? Porque muito no começo, você vai me lembrar, Thiago, eu acredito que tenhamos outros empresários, empreendedores aqui, a gente ainda não tinha sinalização do governo como ia funcionar. A questão da redução de jornada ou renegociação de encargos, de tributos. Ninguém tinha essa visibilidade, né? Então, a única coisa que você podia fazer no primeiro momento, sem tomar nenhuma atitude drástica, era, cara, beleza, não para o investimento extra, né, que estava previsto muitas vezes em orçamento, e renegocia com o fornecedor, né? Então, ter uma área que conhece a tua base, que interage com a sua base, que tem o contexto, que tem a informação e que tem a tecnologia que dá essa informação, que é o que você citou aí, ajudou muito, né? É o que você falou, ajudou muito a estabelecer as estratégias corretas aí. Obrigado por trazer o exemplo aí, é perfeito. É perfeito. E você sabe que eu citei você no primeiro dia do Comex Digital Talk, num bate-papo com a Ana, a gente estava falando de transformação digital. E eu falei, eu vou conversar com o Matheus e eu vou ter que falar isso, porque a área de Customer Success, ou a profissão Customer Success, nem existia. Né? Ninguém sabia o que era, o quê? 5, 6 anos atrás, Matheus? Com certeza. Né? E foi evoluindo. E a transformação digital, na época, eu falei que ela não tira empregos, ela cria novos. E focando ainda mais nesse assunto, o que as empresas têm que fazer para se adequar às novas tecnologias e fazer as mudanças necessárias para que a transformação digital atinja o sucesso do cliente e ele agregue valor? Eu acho que esse ponto é muito legal, Thiago, porque eu me lembro quando a gente começou a trabalhar com Customer Success, às vezes eu chegava em um evento, ou até mesmo para conversar com o cliente, o cara, não, mas isso aí é para vestir, para comer, não, mas eu já tenho uma área de atendimento, né? A visão ainda da relação com o cliente, ela era ainda uma visão muito reativa, né? Era até uma visão, é difícil falar isso, Thiago, mas era uma visão interpretada como custo. Exato. Entendeu? E infelizmente, isso é um processo de transformação. Ah, tá tudo resolvido? Não, cara. Ainda tem muita empresa. Você quer ver uma coisa que eu falei uma vez? Estava com um grande CEO de uma grande empresa, e a gente estava falando, ele estava falando exatamente sobre como estava estruturada a gestão de clientes dele. Ele falou: olha, Matheus, cara, aqui para mim é o seguinte, cara, eu terceirizo com o cara mais barato possível de atendimento lá, o call center, não sei o quê, e, cara, é isso, né? Aí eu escutei aquilo, guardei, né? A gente foi conversando mais. Aí eu falei: ô, seu CEO, me diz uma coisa, no teu entendimento, que você tem que terceirizar numa empresa? Ele falou: a gente terceiriza tudo que não é core. Falei: cliente é o que para você? Ah, não, cliente é core. Eu falei: mas você terceirizou o atendimento desse core? Como é que fica? Né? Eu não estou falando que terceirizar atendimento é ruim. Essa pode ser uma estratégia. Se bem executada, ela pode funcionar muito bem. Tá? Vamos lembrar, por exemplo, que um dos grandes exemplos de atendimento ao cliente no mundo, a Apple Care, ela é terceirizada. Você não está sendo atendido por um cara sentado lá em Palo Alto na Apple, nem um funcionário da Apple. Mas é maravilhoso, certo? Ou seja, terceirizou bem. Porque é core para eles cliente, é core para eles experiência do cliente, é core para eles sucesso do cliente. Né? Então não é uma questão de terceirizar, mas é uma questão de você ver como investimento ou como custo. Né? Então acho que o primeiro ponto e mais importante é que a direção da empresa tem essa visão de eu preciso colocar o cliente no centro de fato. E o segundo ponto é, meu amigo, se você não fizer, tem alguém fazendo por você. Exato. Acho que esse é o ponto da transformação digital. Se você vamos pegar outro case, Nubank. Quando você fala com o pessoal do Nubank, eles falam, cara, por que a estratégia do Nubank foi majoritariamente em experiência do cliente? Em design do app, na tecnologia, na comunicação, no atendimento e etc. Porque eles sabiam que esse era o calcanhar de Aquiles de quem eles queriam derrubar, que são os grandes bancos. Né? Eles sabiam que dava para fazer diferente. E é aí que eles estão capturando os clientes deles. Porque eles sabiam que eles tinham menos portfólio de produto. Eles sabiam que talvez eles não fossem competitivos em determinados segmentos. Né? E lembrando que eles começaram com um produto específico, que era o cartão, depois ampliando a gama de serviços. Né? Mas eu acho que esse aspecto é importante, e um outro aspecto é a definição clara de qual é o cliente que vai ter sucesso com você. Acho que isso é importante.
O que a gente vê surgindo muito, Thiago, e as redes sociais geraram isso, é o que a gente chama de ultra nicho. Tá? O ultra nicho é o seguinte, até a década de 90, anos 2000, o negócio era ser generalista. Né? Não, aqui você encontra tudo. Né? Mais ou menos aquela loja, sei lá, sabe aquela loja? Não, aqui tem de tudo. Você para em um único lugar, você compra tudo. Perfeito? O que a tecnologia agregou é que você consegue ser isso, como uma Amazon, mas dá uma experiência focada no nicho. Quando o cara entrar, ele vai ter ali o site redesenhado para ele comprar game. Entendeu? Com o vídeo, com o review, com o especialista. Então, todo esse aspecto é importante porque o ultra nicho, ele faz com que surjam competidores. E você tem que ter muita clareza do seguinte, não, cara, esse cara aqui eu vou... a experiência adequada para ele é essa. Vou dar um ponto importante. Uma definição bem clara sobre o que é Customer Success. Para mim, Customer Success é quando o cliente tem a experiência adequada com o resultado desejado. Perfeito? Perfeito. Resultado significa que, principalmente, se você é uma empresa vendendo para uma empresa, tem alguém do outro lado pensando racionalmente no que ele está comprando. O famoso ROI. Ele tem uma expectativa de retorno. Pode ser redução de custo, pode ser aumento de receita, pode ser aumento de controle, mas alguma coisa ele está esperando e você tem que perseguir isso. Aí tem o segundo aspecto, experiência adequada. Veja que eu não falo melhor experiência, eu estou falando de experiência adequada. E aqui eu vou ser muito claro sobre o que eu quero dizer com experiência adequada. Vamos pensar o mesmo serviço. Um voo São Paulo-Belo Horizonte. Perfeito? Eu tenho a mesma pessoa fazendo esse voo. Um dia ele está fazendo como um executivo. Ele é um executivo de negócio. E na outra semana ele vai fazer o mesmo voo de férias com a família. Perfeito? Perfeito. Quando ele está como executivo, ele quer uma experiência desse voo com algumas características. Exemplo, ele não está muito preocupado com alimentação nem entretenimento a bordo, certo? É um voo curto, 1 hora. O que ele está muito preocupado é pontualidade, porque ele tem reunião lá em BH, e o Wi-Fi no voo, porque aí ele pode gastar aquela 1 hora trabalhando. Legal? Maravilha. Agora vamos pensar nesse mesmo serviço, voo São Paulo-BH, agora você de férias com a família. As coisas se invertem. Você não está preocupado muito com o horário. Está de férias. Se atrasar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, não tem problema. Você também não vai estar muito preocupado com Wi-Fi, mesmo que você tenha criança pequena, você já baixou o filme lá no iPad, tá tudo bem. Né? Agora, você quer entretenimento a bordo, você quer, de repente, alimentação, que a turma vai ficar com fome, certo? Então, esse ponto é legal. Por quê? Porque é desenhar a jornada do cliente dependendo da persona que você está trabalhando. Né? E, de novo, não precisa ser, nossa, eu preciso fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Você precisa focar, às vezes, em 2 aspectos. Né? Você tem vários aspectos que influenciam a experiência do cliente. Mas, muitas vezes, você tem aspectos irrelevantes para um grupo de clientes. Então, segmentar a tua base de clientes é muito importante. Porque com isso você vai ter uma visão melhor. Perfeito, perfeito. Eu vou entrar num ponto agora e vou tentar embasar o porquê que eu vou te fazer essa pergunta. Claro. Da história do Customer Success nas empresas, e aqui eu vou tentar focar no Comex. As empresas de comércio exterior, elas começaram a introduzir o atendimento ao cliente com esse nome e ter personas focadas no atendimento pós-venda, que eles começaram a chamar de pós-venda, que eram personas que estavam ali para apagar incêndio. Elas só tratavam bucha. E você que está no agenciamento, está nos embaraços, está na tecnologia, está vendendo distribuição, quando você implementou isso, você contratou alguém para tratar bucha. E por quê? Porque o seu vendedor não estava conseguindo vender porque ele só tratava bucha. E aí eles começaram a tratar. Daí, se você achar que eu estou falando besteira aqui, você me corrige, tá? E como pegaram um cara para tratar bucha. Então, era apagando incêndio o tempo todo. E não cuidar do cliente, era cuidar do problema. Então, não era customer success, era customer problem. E algumas empresas, ainda poucas, foram evoluindo para traçar uma régua de relacionamento, para traçar ali ações em determinados momentos, a experiência dele desde o começo, que vendas também é uma experiência, a gente sabe que lá no livro Vendas Desafiadoras, vendas é responsável pela fidelização do cliente.
né? E todo um processo que parou de ser chamado de pós-venda e foi no sucesso ao cliente. Uhum. Essa é a minha visão sobre as empresas que eu conheço. Conheço bastante empresa de comércio. Muito tempo tinha apagador de bucha. Uhum. Como que você vê as indústrias, as grandes empresas, as pequenas e médias, se quiser separar pequena, média e grande também, fica aí o seu critério, estão nesse processo? Como que elas estão passando por esse processo de aplicar estratégia nos negócios? Uhum. Eu acho que você trouxe bons exemplos, que é essa mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, ela faz muita coisa. Parece que não, né? Mas eu vou trazer um exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma grande empresa brasileira e eles estavam com o seguinte desafio. Eles têm lá uma gama de parceiros de negócio muito grande, e essa gama de parceiros de negócio gera 14 milhões de chamados ano no atendimento deles. Uau! Cara, é um volume brutal. Os caras são uma grandíssima empresa. Uhum. E eles estavam com uma ideia. Eles me chamaram lá porque teve um conselheiro da empresa que viu alguns projetos que a área de atendimento estava fazendo e falou: gente, eu conheço um cara, queria que vocês trocassem uma ideia com ele, porque vocês têm que começar a pensar diferente. Vocês estão. Todo o pensamento que vocês estão tendo é de automatizar o problema. Vocês não estão tendo o pensamento de resolver o problema. Mais ou menos assim. Uhum. Temos 14 milhões de chamados, então temos, cara, estamos gastando muito dinheiro com chamado, então a visão de custo surgindo, certo? Precisamos automatizar porque temos muita mão de obra aqui, tá? Então o que você faz? Vamos ver aqui tecnologia de bot, de chat, de inteligência artificial e tal, que não são baratas também. Vamos olhar por isso, para que a gente consiga dar uma vazão, pelo menos em primeiro nível, sem depender de pessoas, tá? Eu não estou criticando esse tipo de projeto, Tiago, mas o que não se estava sendo pensado ali, que foi o que eu fui levar para eles, é o conceito de proatividade. Eu falei assim, gente, o que gera esses 14 milhões de chamados? Por que são 14 milhões? Uhum. Vamos estudar esses 14 milhões, porque eles não estão aí à toa. Eles podem estar aí porque você tem um problema de processo, eles podem estar aí porque você está vendendo errado, eles podem estar aí porque você não dá informação para o cliente, eles podem estar aí porque você não desenhou uma jornada proativa prévia, certo? E aí você fica olhando aqui, não, meu Deus, mas é muito chamado e tal. Eu lembro um grande e-commerce que um dia fez esse estudo e percebeu que 35% dos chamados que ele tinha no primeiro nível de atendimento era onde está o meu pedido. Um redesenho simples da página de onde está o meu pedido, com mais detalhes, com mais legenda de informação, reduziu esse volume em 50%. Isso aí. Né? Agora, vamos pensar no proativo, vamos pensar no design da jornada, certo? E como você constrói uma empresa centrada no cliente que facilita a vida dele com você. Não adianta você criar dificuldade para vender facilidade, né? É mais ou menos assim, todo mundo que quer vender um SLA diferenciado de atendimento, por exemplo, tem essa pergunta do cliente. Mas espera aí, você está criando dificuldade para me vender facilidade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque no mundo atual, cliente é brand, Thiago, é marca. Eu falei com um grande CMO na semana passada, que foi, cara, um CMO premiado, com campanha e tal, da indústria de tecnologia. E ele me falou uma coisa, que ele falou, Matheus, eu não invisto mais em TV. Eu invisto em experiência do cliente. Porque de nada adianta você meter uma propaganda na Globo, fazer aquela propaganda linda, maravilhosa, o cara fala, nossa, eu quero consumir esse serviço. E a hora que o cara chega, a experiência é porcaria. É isso aí. Você quebra totalmente aquela dinâmica e de nada adiantou você fazer um investimento, às vezes, de milhões ali, numa campanha e que não conversa na ponta. Ou seja, de novo, o problema não está na campanha. Eu acho que você pode investir e colocar em TV aberta, problema nenhum. O problema está em você não correlacionar uma coisa com a outra. Né? Acho que esse é o ponto principal.
E você citou um ponto importante que eu vou compartilhar contigo. A Get ela teve uma mudança de atendimento significativa de 2015 para 2017. Uhum, Nós mensurávamos atendimento com performance do atendente e aplicávamos treinamento em quem estava atendendo. uhum, uhum, Eliminamos isso e fomos buscar uhum. o porquê estão abrindo chamada. Perfeito. Fomos trabalhar tecnologia, não conhecimento Uhum, humano daquele processo, porque o cara tinha, mas assim, era visões diferentes. uhum. E eu vou te perguntar isso, eu estou citando porque eu vou te perguntar, você entende que o Customer Success é um comportamento e uma cultura que deve ser implementada? Né? Porque como que esse cara que nunca implementou vai começar agora o Customer Success? Porque não tem bala de prata para isso, né? Qual que é a tua visão? Eu acho que é isso mesmo, Thiago. Acho que são vários processos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter muita clareza é que pode não ser o maior, mas com certeza cliente estará entre os 2 ou 3 principais ativos da tua empresa. Ponto. Uhum. É ele que traz o dinheiro. Se você não é ONG, se você não é serviço público, meu amigo, você tem cliente. Uhum. Alguém está pagando para você resolver uma dor dele. Perfeito? Então, no momento em que a gente entende que isso é importante, que isso é investimento, a gente começa a trabalhar esses conceitos. Eu dou um exemplo muito interessante que é o seguinte: se você não está bem em vendas, Thiago, você vai mudar, você vai treinar teu vendedor, você vai trocar vendedor, você vai mudar teu processo, você vai investir em tecnologia, você vai fazer um monte de coisa, porque você tem certeza que você não pode vender viver sem vender, Uhum. certo? Agora, eu dizia muito isso porque no começo, agora diminuiu bastante isso, tá? Faz tempo que eu não encontro, mas no começo eu tinha um pessoal que falava assim, colocava uma prática lá de gestão do sucesso do cliente, implantava uma série de coisas e a coisa não andava na velocidade que ele estava imaginando, né? Aí o que a pessoa fazia? Desmobilizava a ação. E isso, o desmobilizar uma ação de Customer Success mostra como o cara está pensando. Para ele isso é custo, Uhum. entendeu? Agora, é o que eu falo, você não vive sem vender e você não vive sem cliente. Porque depois que você vendeu, você ganhou um cliente. É o que eu falo, não faça venda, faça clientes. Uhum. Né? Uhum. E aí, o que acontece? No momento em que você tem essa ciência, o que você vai fazer em Customer Success? Você vai ter a mesma prática que você teria em venda. Você vai mudar, você vai reestruturar, você vai trocar gente, você vai mudar perfil, você vai investir em tecnologia, você vai fazer outras coisas, né? Até achar o modelo certo. Eu tive um cliente, por exemplo, que começou a área, implantou Sense Data. Durante 3 anos eles foram testando, 2 anos. No terceiro ano, eles reduziram em 50% o churn histórico da empresa. Certo? Então, uma hora você acha o veio de ouro. Você acha o modelo ideal para você. Uhum. Ok? E aí, só que a hora que você acha, cara, é a hora que você dá um salto de eficiência na tua companhia para outro nível. Né? Naquele ano, a empresa quase dobrou de tamanho. Por quê? Porque você parou de suprir com vendas parte do gap, né? Você reduziu 50% do tamanho do buraco lá do balde. Né? É isso aí, é isso aí. E você falou um ponto bem interessante sobre a cultura e o comportamento e como as pessoas pensam como custo. E para você Uhum. que ouviu ele falar churn, já me ouviu falar, churn são os cancelamentos, tá, pessoal? Se você Cancelamento de não cliente. entende o termo, é Uhum. cancelamento de cliente. Daí pode ser tanto cancelamento de cliente que paga você mensalmente, como cancelamento de contratos que vem anualmente, de frete, por exemplo, contratos que vem a cada 3 meses, independente de qual seja, é churn, tá bom? Exato. É Cancelamento. isso mesmo. É isso mesmo. E Matheus, como que eu consigo iniciar um processo no. Thiago, só quero lembrar um ponto sobre o conceito de churn, que eu acho que é Claro. importante o pessoal levar em consideração. Churn não é só cancelamento, mas é perda de receita também. Isso. Vamos lá. Imagina que você tem um contrato com um cliente de 10 milhões ano. Isso. Se esse contrato cai para 5 milhões no outro, você teve churn de 5 milhões. E isso é importante, né? Porque pô, o cara está reduzindo 50% do contrato dele comigo. Por quê? Porque ele está testando o outro. Será que no próximo ano eu perco os outros 5? Isso aí. Entendeu? Então Isso aí. tem que olhar esse cenário Muito, aí.
Muito bem lembrado. O mercado pratica como downsell, isso que ele falou também. Isso, downsell, exatamente. Então ele tem Cancelamento parcial, downsell, exato. a maneira correta, se o Matheus me permite aqui, você tem uma métrica de downsell, que é uma métrica de clientes que reduziram o investimento em você, e você tem uma métrica de cancelamento de contrato total. A junção dos dois é o churn. Daí você consegue mensurar como recuperar aquele que perdeu e o que fazer para melhorar sobre aquele que perdeu total. Perfeito. E essa tua colocação é super relevante, eu falo muito dos meus cursos, Thiago, que é exatamente o que você colocou. No final do dia, churn é uma métrica de dinheiro, não é uma métrica de contratos, né? Isso, perfeito, perfeito. Ô Matheus, e a gente sabe que tem muita empresa começando, e historicamente, daí eu vou fazer uma afirmação aqui e você me corrige se for errado. Tem o comportamento, a cultura de querer implementar. Ponto 1, é a primeira coisa que ele precisa. A segunda é mapear a jornada do cliente dele. O que é essa tal de jornada do cliente? O que essas empresas precisam levar em consideração? Legal, legal. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que o primeiro ponto, antes de mapear a jornada, né? Acho que são dois. Primeiro ponto é: eu existo para quê? Toda empresa existe para resolver potencialmente um problema, um gap, melhorar alguma coisa, certo? Então, o que é sucesso para o meu cliente? Cara, tem isso. Tá bom. Então, eu tenho claro o problema que eu resolvo, para quem eu resolvo e o que eu vou gerar. A partir daí, o que eu preciso fazer? Eu preciso conduzir esse cara para esse sucesso. Então, eu preciso olhar e falar assim, cara, eu preciso levar esse cliente do marco zero, que é expectativa lá em cima, e tipo, pô, vou resolver meu problema, para a realidade de ter um caminho para chegar lá, certo? Esse caminho pode ser em 2 dias, esse caminho pode demorar 2 anos. Né? Aí é que tem as complexidades de gestão. O objetivo é fazer com que este caminho, seja ele muito curto ou mais longo, seja o mais fluido possível, o mais adequado possível. É o negócio da experiência. É o negócio da experiência. Lembra que eu falei Customer Success, o que é? Experiência adequada com sucesso desejado. Então, você define o sucesso desejado claramente. Isso tem que ser um alinhamento também com o cliente. Não é só uma coisa que você pode ter para você. Você tem que definir, cara, o que é sucesso para você aqui? Porque, às vezes, também, você está elevando muita expectativa do cliente e o cara só quer resolver isso aqui. Se ele fizer isso aqui, ele já está feliz. Ele já está feliz. Aí, o que acontece? Você vai trabalhar ele para os próximos passos. Né? Para ele não te ver só como aquilo. Porque, senão, o que acontece? Chega o teu concorrente lá e fala assim, não, eu resolvo isso e mais isso. Né? E aí não é que você perdeu porque ele não consegue falar, não, mas o cara tinha mais aquela outra coisa lá. Então, esse é um ponto importante que eu falo também. Dê atenção para o teu cliente que está bem, para o teu cliente que deu NPS positivo, que fala bem com você, etc. Por quê? Porque o primeiro cara que aparece no teu cliente, um dia depois de fechar o contrato com ele, é a concorrência. E ele tá lá falando que ele faz melhor, que ele faz mais barato, tudo, e você não faz nada. Né? Então, é natural isso. Então, você tem que comprovar esse valor todo dia. Aí vem o desenho. Né? O desenho de falar, cara, quais são os touches, o que eu preciso ter na minha tecnologia para facilitar esse processo, como eu chego mais rápido lá. Eu digo, a gente tem 4 elementos hoje que o cliente quer, Thiago, talvez a gente deva perseguir. Ele quer agilidade, ele quer experiência, ele quer agilidade, experiência, simplicidade e personalização. Tá? Então, tenta buscar isso na tua jornada. Né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo. Pensa o app de delivery, tá? O que você use aí qualquer. Você já pensou se para ativar o app do delivery você tivesse que ligar no 0800? Quantos clientes esse cara teria? Quantas reclamações ele teria, etc. Mas tem muito bancão aí que fala assim, então, para você ativar uma senha, isso mesmo em época de pandemia, tá? Eu ouvi isso outro dia de um empresário amigo meu. Você tem que ir no banco ativar. Não é possível. É mais ou menos aqui em São Paulo a CNH digital, que você tem que ir lá no Detran ativar. Sim.
Se é para ir no Detran, eu pego a minha de papel, cara. E pronto. Não precisa ir até lá, né, caramba? Tá vendo que às vezes tem falhas de jornada, cara. Assim, o cara não entendeu o propósito da CNH digital. Exato. Ele desenhou uma jornada offline, uma jornada presencial. E eu vou dar uma dica para você que está nos ouvindo. Se você quer descobrir o seu propósito, tem o Golden Circle. O Golden Circle é conhecido aí mundialmente. Pode dar um Google nele que você descobre por que você existe, para quê, para quem, como, e você faz esse exercício com o teu time para descobrir o teu propósito. Então, recapitulando aqui o que você falou, então primeiro você tem que entender teu propósito. Segundo, qual problema você resolve. 3, para quem você resolve e como você resolve. Golden Circle. Perfeito. E você descobre aqui, nesse para quem você resolve, você vai descobrir um que o mercado fala pra caramba, que é o cliente fit. É aquilo que você entrega o máximo de sucesso. E a partir disso, você atua na jornada, como o Matheus explicou aqui super bem. Eu vou te continuar nessa pergunta, porque uma boa implementação, um bom pós-venda, dependendo se for serviço, etc., é fundamental. E o que eu vejo no mercado, Matheus? Que existe o cliente, a visão do cliente e a visão da empresa. A visão da empresa é vendedor bom pra caramba, colocando a expectativa do cliente lá em cima, até ele fechar o contrato. Fechou o contrato, toca sino, comemora, toca buzina, faz tudo. E a expectativa do cliente lá em cima. E aí começa um processo de pós-venda de realização do serviço. Como que eu consigo ter uma boa prática aí de uma boa implementação ou uma melhor operação de sucesso do cliente? E se você concorda com o que eu falei? Isso é muito verdade, Thiago. A gente vê isso muito acontecer, né? Obviamente que vender, eu gosto de vender, eu gosto de comparar a venda às vezes com paquera, tá? Então assim, no momento que você está vendendo ou no momento que você está paquerando, você não fala que você tem chulé, você não fala que você ronca, cara, você só coloca os elementos positivos, porque vender é exatamente exaltar as suas habilidades, o seu potencial. Mas o bicho pega mesmo, né? A hora da verdade mesmo é depois do casamento, né? E aí eu acho que existe essa distorção, porque na verdade o que acontece? As empresas durante muito tempo elas foram orientadas em demasia a apenas vender. Veja, eu sou um cara que lidero a área comercial da Sensidata. Então, eu não acho vender ruim. Eu fui vendedor durante muito tempo da minha vida. Isso não é nenhum demérito. E vender não é uma coisa ruim, certo? Agora, o que não pode ter é um foco apenas nisso. E você desenha uma jornada comercial maravilhosa e uma jornada do cliente péssima. E aqui é investimento, aqui é custo. É isso que tem que mudar na mentalidade, né? Você falou um pouco sobre cultura e mentalidade. Eu acho que a gente acabou de encontrar uma boa descrição para isso, né? Ou seja, você olha do lado do funil. Eu gosto de falar que hoje a gente tem a ampulheta, né? Antes a gente tinha o funil comercial. Agora a gente tem o funil de vendas e o funil de expansão, né? Então vamos falar que o funil de vendas está do teu lado esquerdo, meu aqui, né? Meu lado esquerdo aqui, e o funil de expansão, ou seja, a jornada do teu cliente, a interação do teu cliente no lado direito, meu lado direito aqui, tá? Histórico, qual que é o problema? Quando você acha que tudo aqui é investimento e tudo aqui é custo. Aí você tem um problema, entendeu? A tendência que você tem aqui é ter um balde furado. É trazer muito bem, é encher bem ali o balde, e às vezes até encher mais do que está saindo, mas você perde muita eficiência. E vamos lembrar uma coisa: toda vez que você perde, você pode estar perdendo de uma maneira ruim. Ou seja, você pode estar ganhando um detrator. E vamos nos lembrar uma coisa: o cliente nunca teve tanta voz em redes sociais e tal. E já disse, o Reclame Aqui é meu cliente, tá? Ele tem uma série de produtos que ele oferece para as empresas e ele monitora esses produtos com Sensidata e a gente tem uma parceria ali. E você consegue monitorar o Reclame Aqui, até com as ferramentas do próprio Reclame Aqui. São ferramentas muito boas, de grandes marcas que às vezes têm grandes volumes ali e conseguem estabelecer uma relação com o cliente muito melhor com esse tipo de monitoramento. Ótimo. Só que eu sempre falo, se você é B2B,
você controla o Reclame Aqui, você controla a rede social, você pode suprimir comentários, você pode fazer um monte de coisa. Mas o grupo de WhatsApp do teu cliente, você não controla. É isso aí. Né? Então, às vezes, se você está vendendo para o CIO, ou se você está vendendo para o CEO, ou se você está vendendo para um diretor de logística, para um diretor de exportação e importação, esses caras estão se falando. Lembra que eu te falei do ultra nicho? Você tem grupo de WhatsApp para tudo hoje, né? Para tudo e qualquer função. E qual que é a tua reputação lá dentro do grupo, né? Isso, cara, a tua reputação, eu sempre falo, a tua reputação ela chega antes que você. Ela chega antes que você. Né? Então, é aquilo que o CMO lá falou. Gestão de clientes, sucesso do cliente, experiência do cliente é brand, é marca. Mais do que nunca. Com certeza. E que legal que você citou que o Reclame Aqui é teu cliente. Maurício Vargas esteve aqui ontem conosco ao vivo, fundador do Reclame Aqui, falando sobre atendimento ao cliente. Grande então, Maurício. muito do sucesso do que eles falaram vem aí da prestação da Sensidata junto. Grande Maurício. Aliás, é um cara que levanta muito essa bandeira também, né, cara? O Reclame Aqui é um grande evangelizador, e o Maurício, um personagem extraordinário nesse sentido. E que legal, cara. Grande figura. Show de bola. E você citou sobre o grupo de WhatsApp, reclamação, por aí vai. Eu vou te fazer um desafio aqui para você refletir que está nos ouvindo. Se você descobriu que um cliente reclamou de você no WhatsApp, se a sua primeira ação for ficar puto da vida, você está errado. A primeira ação deveria ser, mas por quê? E investigar o porquê que ele reclamou. Aí você está num caminho certo. Porque hoje a gente sabe, fala lá no WhatsApp, só fica nos outros. Ah, você viu que o fulano falou mal? Não esquece. Se você ficou bravo porque alguém falou mal da tua marca, primeiro pesquisa do porquê e se preocupa no sucesso do cliente. E vendas aqui na Get, que eu falo para todos também, é que se preocupa em entregar sucesso, se preocupa esse cara ter sucesso, que a venda vem naturalmente. Se você só se preocupar com a venda, alguma coisa vai dar errado. E aí, Thiago, eu vou querer complementar um item do que você trouxe que eu acho que é super relevante. Tem uma frase que está até num livro que fala sobre Customer Success, que se apaixone pelo seu cliente que mais reclama. Porque tem um fato que é interessante, cara. Todo mundo já teve relacionamento, já teve namorado, namorada, certo? E é aquela coisa, assim, quando você está brigando, é que você quer que o negócio evolua. Você briga com o que você gosta, é por isso que tem tanta briga de família, entendeu? Quando você desistiu, você já não está mais nem aí. Fala, cara, você já está falando ao vento. Então, quando o teu cliente está muito silencioso, não te dá resposta, não fala mais com você, meu amigo, esse é o pior sinal. Ferrou. Porque provavelmente ele já desistiu de você e, cara, nem adianta mais. Eu que alguns chamam de chato, eu chamo de cliente da oportunidade, porque é o cara que vai gastar o tempo dele em me ajudar. Exatamente. E isso vale para a vida também, já que hoje é um dia voltado profissional do Comex, aquele seu líder que gasta tempo com você, que você fala, pô, esse cara só me enche o saco. Quando ele parar, é porque ele desistiu, que ele não tá nem mais afim, tá? Então se preocupe quando parar. Ô, Matheus, e você falou bastante das empresas, dos processos, de como trazer, e tudo isso gera dados. As empresas elas têm que se concentrar ali em analisar os dados e não construir, pelo amor de Deus, gente, não é para provar que trabalhou, é para analisar o seu trabalho. Como que nesse contexto, né, a utilização de dados pode favorecer o negócio aí do comércio exterior? E qual que é a sua recomendação para essas empresas aí do Comex olharem para o sucesso do cliente mais por meio de análise e uso de dados, Big Data, chamem como for? Eu acho que, Thiago, isso é uma coisa que a gente percebeu no SenseData, né? Quando o pessoal, assim, pô, legal, Matheus, mas você fala de um conceito, mas você desenvolveu uma tecnologia para isso, né? E qual foi o contexto? No começo a gente falou um pouco sobre transformação digital, falamos sobre você ter mais elementos digitais na tua prestação de serviço, no teu produto, o que quer que seja. O que isso gera? Informação. Né? Antes, é o que eu falo para todo mundo. Antes você não tinha um smartphone, antes você não tinha um app, antes você não tinha, de repente, uma ferramenta que te possibilitava metrificar o atendimento, né? Antes você não tinha tanto acesso a dados do teu cliente, porque às vezes você consegue dados do teu cliente até de fontes externas que não são as suas próprias fontes, né? Antes você não tinha um método para analisar satisfação e fazer pesquisas. Então, tudo isso
Geração de dados, geração de informação, geração de informação, geração de informação. O objetivo aqui é, cara, se você tem N canais hoje de interação com o teu cliente, é chat, é telefone, é e-mail, eu estou vendendo pelo WhatsApp, estou vendendo via e-commerce, mas também tem um representante comercial, tem o distribuidor. Cara, olha a quantidade de canais que você pode atingir o teu cliente, seja para vender, seja para ele ser atendido, perfeito? Ótimo. Aí o que acontece? Você perde a visão única do cliente, porque são vários canais, mas na ponta tem um cliente só, né? E aí, cara, eu tô falando isso porque a gente tem vários cases na indústria que o que começou a acontecer? Os canais começam a competir entre si e gerar ineficiência. Mais ou menos assim. O representante chegou lá no varejo ou no supermercado, falou, pessoal, vamos repor aí os itens, quais os SKUs, quais são as categorias. Ele falou, cara, comprei no e-commerce ontem. Entendeu? Por quê? Porque ninguém está juntando isso num único local e dizendo para o representante assim, cara, não é mais milk run, que você vai no cara mais próximo e faz sempre aquele caminhozinho. Agora você vai vender, você vai visitar por propensão de compra e situação de relacionamento. É muito diferente. Mas isso quem te dá é o dado. Você não vai visitar um cara que comprou no e-commerce. No máximo você vai fazer uma visita, ó, tá chegando bem, o e-commerce tá legal e tal. É outra dinâmica, não é uma, né? Porque aí você passa o carão lá na frente do cliente. Então, é um pouco disso, assim, ó. E é arroz com feijão ainda, hein, Thiago? Juntar todas as informações do cliente num lugar só. Aí você vai começando, cara, a criar KPI, criar métrica, criar indicador, e vai acionando esse dado, né? Que tem um ponto importante em usar dado para gestão do sucesso do cliente, que eu acho que é legal, que é um conceito que a gente chama de dados acionáveis, que é um conceito novo, que é o seguinte: não adianta ficar olhando para um dashboard na tua frente. Ah, estou trabalhando com dados. Olha, o cliente está ruim, hein? Rapaz, está em risco, hein? Ó, parou de pagar. Ai, cancelou. Pô, o que você fez? Né? O que você fez? Ah, mas eu tenho todos os dados. Está acionando dados? Está falando com o cliente? Está botando plano de ação? Está gerenciando o plano de ação? É isso, né? Porque não é o dado pelo dado, né? Cada vez mais a gente fala sobre isso, né? É o insight e a tomada de ação associada a esse dado. Porque você está gerenciando, você não tem que gerir o dado, você tem que gerir a ação. É mais ou menos, minha esposa é médica, e ela fala isso, Matheus, eu trato paciente, eu não trato exame. É a mesma coisa, entendeu? Então a gente não pode distorcer. Cara, você tem cliente, você não tem que gerir dashboard, né? Você está gerindo cliente, né? Tem gente lá do outro lado, tem empresa do outro lado, tem empresário, empreendedor como você do outro lado. Uma série de coisas. É isso aí. Matheus, agora a gente comentou bastante do processo, de como implementar. Eu já vou te perguntar, que vai ser a pergunta final sobre as dicas para quem está começando ou quer melhorar. Mas só para a gente contextualizar de uma forma sucinta, porque hoje a gente vê, eu sou Customer Experience, eu sou Customer Success, eu trabalho no Customer Centric. Qual que é a diferença? A gente consegue fazer um depara rápido da diferença de cada um e o racional de cada um para quem está nos ouvindo? Sim, eu acho que a cultura de centralidade no cliente, ela tá no topo de tudo, tá? Chame como quiser, cara, focar a empresa no cliente, centrar a empresa no cliente é o ponto primordial. Tá bom. Primordial, tá? A gente falou sobre isso antes, e volto a reforçar. Aí a gente desce um pouco, né? Matheus, Customer Success e Customer Experience. A experiência está muito atrelada à jornada e touches. Tanto que eu falei que Customer Success é experiência adequada com o resultado desejado. Tá? Numa definição um pouco mais simplória, mas que ajuda também a gente a entender, gestão da experiência do cliente é muito usada em empresa B2C e gestão do sucesso do cliente é muito usada em empresa B2B. Essa é uma definição simplória, porque você pode cruzar as coisas, tá? Mas ela tem muito desse cenário também. Tá? Por quê? O Customer Success bebe na fonte do Experience, mas ele se preocupa muito com o resultado. O Customer Experience está muito preocupado em conquistar corações, não corações e mentes. O Customer Success ele quer conquistar corações e mentes. Exemplo, cara, cada vez mais Apple está próxima dos outros smartphones. Cara, mas Apple é a única marca que tem fila na porta quando vai lançar uma nova versão do dispositivo dela. Né? Por quê? Porque ela tem fãs. Ela trabalha muito esse conceito da experiência e do coração. Né? Então, acho que não é o mais barato, talvez não seja o melhor ROI. Né? Perfeito. A gente pensar em resultado.
Perfeita explicação. Então, para você que ouve todos os termos e não sabe o que é cada um, está aqui explicado para você. Você não sai desse papo aqui com o Matheus sem saber a diferença. Legal. E a última pergunta que eu te faço, Matheus, infelizmente, a última pergunta é: se você fosse dar 2, 3, no máximo 3 dicas, quais seriam essas para o empreendedor, para o profissional que quer iniciar uma operação de sucesso do cliente, implementar, para ele ter êxito, obviamente, no cliente dele, mas na implementação aí da operação? Uhum. Cara, o primeiro ponto é escute muito o seu cliente. Olha só como eu estou começando. Se você já tem uma operação, uma empresa rodando, comece escutando o teu cliente. Uhum. Não parta do seguinte princípio: essa fase da jornada do meu cliente está ruim. Porque você acha que está ruim e às vezes está ruim para você. Uhum. Tem que entender o cliente, tá? Então aí trazer a voz do cliente aqui para dentro, focus group, brainstorming, pesquisa, o que você quiser, tá? Perfeito. Eu vou agregar só um pouco. E não vem me falar que você faz isso há 15 anos e sabe como é. Pergunta pro cara. Para de ter o ego lá em cima. Não, exatamente. A gente não pode, porque o cliente muda. Eu tenho uma palestra que eu falo assim: seu cliente mudou, tá na hora de você mudar com ele. Uhum. Porque o cliente muda. E, Thiago, esse ponto, cara, que você trouxe é super relevante. Porque olha a pandemia. Quanto ela mudou o teu segmento que está assistindo o evento aqui, cara? Uhum. Cara, tinha banco no Brasil que achava que nunca iria trabalhar em home office. Nunca. Os caras botaram os caras em home office em 3 dias. Você tá vendo? Então a gente tem que mudar algumas crenças, né? Quebrar essas crenças e a partir daí indo para as outras dicas, né? Ouvir o teu cliente, trabalha a cultura e pequenos ganhos, é o que a gente chama dos quick wins, tá? Não adianta você nadar no lodo em nome de um futuro glorioso que nunca chega. Isso desmotiva a tua equipe, isso desmotiva o teu cliente, isso desmobiliza o projeto. Quick wins, sabe? MVP. Eu gosto do conceito de MVP. Adoro. O conceito de MVP é poderosíssimo. Poderosíssimo. Por que ele é poderosíssimo? Porque é o mínimo produto viável. Certo? É o mínimo produto viável. Isso é muito importante para executar o processo que a gente espera, né? Então, você não precisa criar um carro. Você pode criar uma bicicleta que vai chegar do mesmo jeito, no mesmo lugar. É isso aí. Perfeito, Matheus. Cara, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Sei que você está aí com a filhinha recém-nascida, tem bastante coisa para fazer. Agradeço pelo teu tempo em compartilhar esse conhecimento com a gente. E o que acha Sensidata, Matheus, para finalizar? Cara, você acha Sensidata, www.sensidata.com.br, ou me procura no LinkedIn, que a gente consegue aí estruturar e avançar. Eles podem ajudar bastante vocês aí a implementar o Customer Success que vocês desejam. Vai lá, sensidata.com.br ou procura o Matheus no LinkedIn. Tem o time dele todo lá especializado em te atender. E, pessoal, chegamos ao fim desta palestra e não ainda do Comex Digital Talk. Falaremos agora com a Roberta Fogueiral, grande Roberta, aqui presença do Comex Digital Talk. E ainda tem muito mais palestra hoje e 2 lives para você. Para a gente finalizar com chave de ouro o CDT. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Matheus. Valeu.